Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Ministério da Educação já foi alvo de 2 contingenciamentos só neste ano e deve sofrer um corte de mais de 900 milhões de reais nas despesas. As universidades federais reclamam que todo o recurso que está previsto para ser liberado até o fim do ano não será suficiente nem para pagar integralmente as contas e contratos que vencem em setembro. Podem ficar comprometidos, por exemplo, serviços como vigilância, limpeza e energia. Também serão afetados os cortes dos institutos federais de educação. E para conhecer mais detalhes sobre essa discussão, os entrevistados desta edição do Câmara Debate são 2 integrantes da Comissão Mista de Orçamento, deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, deputados. Bom, deputado Cláudio Cajado, queria começar com o senhor que participou da reunião com o ministro da Educação recentemente, que disse que vai conseguir liberar esse contingenciamento. Conta pra gente. Na verdade, nós tivemos uma audiência com o ministro da Educação, juntamente com outros parlamentares da comissão, o deputado Bongás presente, o presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, o presidente da Andifes, o reitor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, representante de demais reitores, e ficou claro que o contingenciamento ocorreu agora, como ocorreu já em anos passados, e como todo governo, seja ele municipal, federal, estadual, passa pelo momento de contenção diante da não efetivação da receita. O ministro deixou claro na audiência que nós tivemos, inclusive solicitada por mim através do deputado Bongás, que não irá prejudicar nenhuma universidade. A intenção do Ministério é dar fluxo normal, desde quando haja efetivação da receita. Então, o contingenciamento que ocorreu, ele é em função da não efetivação da receita neste momento, porém, nós temos aí já informações do próprio governo federal de que a partir de setembro nós teremos um fluxo retomado, não apenas do ponto de vista orçamentário, como financeiro também. E esperamos que, chegando o recurso, tanto do ponto de vista financeiro quanto orçamentário, o descontingenciamento venha a ocorrer. Obviamente, houve um acordo no passado em que, para votarmos o PLN 4, que diz respeito à questão da regra de ouro, já que nós flexibilizamos a regra de ouro para utilizarmos os recursos oriundos de empréstimos que o governo federal tomou para pagar custeio, ou seja, demonstrando a gravidade da situação fiscal do Brasil, que não é de agora, já é de algum tempo, já que nós pegamos dinheiro emprestado para pagar custeio, para liberar 1 bilhão para a educação. E esses recursos estão sendo liberados, não no valor total do 1 bilhão, mas estão sendo liberados paulatinamente. Mas eu creio, e essa é a nossa expectativa, que o governo irá, sim, fazer um esforço grande, principalmente nas áreas sensíveis como educação, saúde, ciência e tecnologia, para que honre o orçamento que foi feito nesse ano. Porém, o ministro também deixou claro que se não houver a efetivação da receita do que foi previsto no orçamento para esse ano, poderá sim haver uma diminuição do que está previsto na dotação orçamentária, não apenas para as universidades, mas também para todos os demais órgãos que integram o Ministério da Educação e os programas nele inseridos. Por isso, é preocupante a situação e nós temos efetivamente que torcer que o país possa encontrar efetivamente, dentro desse ajuste que tem que ser feito, os recursos necessários para honrar os seus compromissos. Agora, deputado Bongás, ainda assim, o governo enviou para o Congresso um projeto de crédito suplementar, retirando quase 1 bilhão do Ministério da Educação. Isso pode ainda ser rejeitado aqui no Congresso? Bom, te saudando, nossa debate da TV Câmara, saudar o colega deputado Cajado. Só piora. Já são quase 6 bilhões de contingenciamentos. E agora é corte efetivo. Os 115, 1 bilhão, 156 milhões, 538 reais que vieram no PLN, no Projeto de Lei Nacional agora, são cortes. Esses aqui não vai repor. É corte mesmo.
E isso originou, de fato, e aí eu quero agradecer ao Cajado, que fez a articulação com o governo para nós falar com o ministro. Nós precisamos dizer, ministro, Weintraub, não dá. O ano tem que ter papel higiênico, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter segurança, mas tem que ter pagamento para que os alunos possam encerrar o ano. Imagina nós chegarmos ao final do ano de 2019 e as universidades paradas. Elas já estão dizendo que não tem mais recursos agora para setembro. Então não dá. Mas já tem reflexos enormes. Teve alunos, porque uma foi o processo de acesso democratizado para tu entrar na universidade. Isso é uma coisa. Nós fizemos o Enem, ProUni e tantos outros programas que permitiram um acesso mais democratizado para o povo que está em uma escola pública, que não tem dinheiro para pagar, para que pudesse entrar na faculdade. Agora é permanecer na faculdade e cortar, por exemplo, uma bolsa de um estudo de um jovem que está fazendo uma pesquisa, é jogá-lo fora da aula, é tirá-lo da universidade. Fora o investimento que já foi feito anteriormente. Exatamente. Nele, que vai Então, ser nosso desejo então foi isso que nós construímos com o ministro. Ministro, para de falar discurso ideológico, porque eles se elegeu dizendo que nós só fazíamos ideologia. E agora eles só conseguem falar temas ideológicos. Pague os professores, pague as universidades. E aí tem corte. Como é que ele vai repor? Aí ele coloca que ele precisa do Ministério da Economia, porque não é culpa dele. Primeiro, ele é governo, ele estará respondendo pelo governo. Mas eu quero aceitar a parte dele, e aí eu já quero debater de novo com o nosso querido deputado Cajado, porque ele fez a reunião com o Ministério da Educação, se o próximo passo, Cajado, não seria nós irmos no Ministro da Economia. Porque eu vou lutar, nós estamos decididos, nós não vamos votar, nós já fizemos obstruções, nós fizemos a construção de votar, a LDO agora exatamente em função dessa articulação para poder falar com o ministro, os reitores mesmo poder falar, mas nós não podemos votar agora a LDO no plenário se nós não temos por parte de quem manda na economia, que é o Paulo Guedes, uma resposta concreta. Vai ter dinheiro ou não vai ter? Vai ter universidade até o final do ano ou não vai encerrar o ano letivo das nossas universidades? E dos nossos Institutos Federais Tecnológicos e da SBPC, que são as pesquisas também, que o nosso diretor da SBPC, da Ciência da Pesquisa e Progresso, estavam juntos também, da Ciência do Progresso. Né? Ele esteve junto também. Então, nesse tema, nós vamos insistir. E aí eu já deixo no ar para a gente poder conversar sobre isso. Eu acredito que a quarta-feira, que é a sessão do Congresso, só pode votar, porque o Weintraub disse o seguinte, Ministério da Educação, eu pago se tiver dinheiro. Bom, quem manda tomar dinheiro, ele responde pelo governo, devia mandar pela integralidade, mas é o ministro da Economia. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa segurança, porque se nós votamos e achamos isso normal, naturalizamos como é normal não repassar recursos, bom, aí a coisa vai andando e não ser efetiva. Então, está no centro das nossas preocupações esse tema do pagamento, sim, da garantia para os nossos reitores, né, diretores, que tenha esse recurso alocado. Agora, deputado Cajado, o senhor acha que tem abertura com o governo, com a parte da economia, para que seja revisto esse projeto de abertura de crédito suplementar? Eu já, inclusive, solicitei uma audiência ao ministro da Economia, o Paulo Guedes. Tive já com o secretário de Tesouro Nacional, né, o secretário Mansueto, e vou conversar com o secretário de Orçamento do governo também, para podermos encontrar esses caminhos. Eu só queria fazer um reparo. Esse PLN, que a senhora se refere, que o deputado também Moraes se referiu, o PLN 18, não corta da educação 1 bilhão. É um projeto que você está suplementando de uma área para outra. O que houve de corte foi 300 e poucos bilhões das emendas de bancada. Não, mas ele retira 900 bilhões da educação para outros setores. Corte foi de 300 milhões. Esse, efetivamente, a corte não repõe mais. Mas 900 milhões pode, ao longo do segundo semestre, ou seja, a partir desse mês de agosto, setembro até dezembro, ter também projetos que suplementem para crescer o Ministério da Educação com mais recursos de dotação orçamentária. Nesse momento, houve dotações do Ministério da Educação que foram retirados para outras áreas, como poderá haver de outras áreas para a educação ao longo desse segundo semestre também. E eu acredito que o seja. Não é? Então, nesse momento, o governo precisaria de dotação, encontrou lá que não foi efetivado, então remanejou para as outras áreas. E nós temos efetivamente que encontrarmos os caminhos para podermos receber os recursos diante da crise que nós atravessamos. O que nós não podemos esconder
é que o Brasil tem hoje um déficit, né, de 239 bilhões de reais e utilizou da regra de ouro, que só poderia ser utilizada para investimentos, para cobrir custeio. Então as pessoas têm que entender que nós estamos numa crise fiscal violenta e, mais recentemente, nós estamos tendo conhecimento que o mundo começou a ter uma crise também. A China vai crescer 4 e alguma coisa por cento, seu crescimento industrial, ou seja, 50% quase a menos do que foi no ano passado. Estados Unidos agora, com essa questão das letras do Tesouro, que igualaram as de 10 anos com a de 2 anos, e significa, segundo os economistas, é o início de uma recessão nos Estados Unidos. Imagine, guerra fiscal entre os Estados Unidos e a China prejudicando o resto do mundo. A Alemanha, que é o maior país, né, a maior potência da Europa, também com problemas agora de crescimento negativo. Então, isso vai impactar também o Brasil, não tenha dúvida, e as economias emergentes da América do Sul e América Latina, o que demonstra que o governo não pode ser irresponsável de não tomar as medidas necessárias de liberar o recurso orçamentário sem que o financeiro seja correspondente. Então, a situação é preocupante? É, mas eu tenho convicção de que o ministro deixou claro também que não irá prejudicar as universidades. No caso da Bahia em especial, para concluir, eu quero dizer o seguinte, nós crescemos muito, nós tínhamos uma única universidade federal na Bahia, hoje nós temos 5. Então, nós sabemos que é necessário o fluxo financeiro, né, para não comprometer essas despesas. Porém, é preciso também que todos façam os seus ajustes. Então, nós precisamos pedir aos reitores que façam o seu dever de casa, que possam reduzir as suas despesas. E é esse caminho do entendimento que nós estamos perseguindo e com certeza nós vamos alcançar. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Nós estamos conversando sobre o contingenciamento de verbas na educação com os deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Bom, deputado Bongás, o senhor mesmo lembrou que houve um aumento das universidades no país nesses últimos anos. Os reitores, o setor está buscando alguma alternativa para que realmente sejam financiadas essas universidades? Não, a alternativa não pode ser a que o Weintraub propõe. Porque o que o Weintraub propõe, o governo propõe, é que quem pode pagar, paga, e quem não pode pagar, não faz faculdade. A síntese é isso. Porque nós não estamos falando aqui só de um contingenciamento localizado ou de um corte que efetivamente foi feito. Eu tenho os números aqui. O PLN, ele veio 18, tá? Primeiro dizer por que ele veio, né? São 3 bilhões que veio para que os deputados que votaram na reforma da Previdência possam agradar, né? Porque, como diz um colega deputado nosso, né? Nós tiramos o direito do povo, tínhamos o voto dele. Agora, eu quero continuar com o voto dele, mas ele não vota mais em mim, tirei o direito dele, o deputado reconheceu, é da base do governo. E daí, então, para compensar este voto que eu quero continuar tendo, daquele que eu tirei o direito, eu preciso compensar. Então, o governo está compensando, mandou agora 3 bilhões aqui, e para alocar em ministérios que viabilizam esse repasse aos deputados que indicam os municípios onde vão colocar, só eles, não nós que votamos contra, porque nós defendemos o direito do povo. Né? Então, o que acontece? Essas universidades vai cortar em vários lugares, não corta só da educação, são 3 bi, está cortando, isso aqui é importante que a gente diga, e o próprio ministro reconheceu que é corte, é 1.156 milhões de corte, joga 230 para o Ministério da Educação, então está perto de 1 bilhão que efetivamente, mas isso desaparece, vai cortar. Bom, se foi de emenda dos deputados, das bancadas, aí é um outro desrespeito do governo. Imaginem na Bahia, ou no meu Rio Grande do Sul, no nosso Rio Grande do Sul. Os deputados, o Cajado com seus colegas deputados e eu, Vino Bongás, com os meus colegas deputados. Alocamos recurso para a educação, emenda de bancada, para fortalecer a educação, para aumentar, porque no nosso governo do Lula, nós colocamos de fato muitas universidades, muitos institutos federais tecnológicos, o povo poder estudar, e não só quem tem dinheiro. Agora, o governo desrespeita nós, deputados. Cajado, isso para mim é um desrespeito. Se o ministro diz que é de bancada, ele cortou de bancada, sem falar conosco, se essa emenda foi indicada por nós. Então, esse é um ponto. Ele está privatizando a educação,
Nós queremos esse calendário, então eu reforço a necessidade, e aí eu tenho certeza que o deputado Cajado, como líder que é do governo, vai nos ajudar no sentido, já está tratando isso, mas acho que nós temos que fazer muito rápido uma audiência com o ministro Guedes, para nós termos a segurança, podermos dizer isso. E sobre o tema da economia, por que está em recessão tão acentuada? E por que está aumentando e estamos quase em recessão técnica? Porque o discurso do governo e a prática, veja bem, nós votamos o tal do ajuste fiscal, porque daí ia resolver os problemas e ia gerar emprego. Nem resolveu e nem gerou emprego. Fizemos o teto de gastos, ia gerar emprego, a economia ia crescer, nem gerou e piorou. Teve a terceirização, que ia gerar emprego, a economia estabilizada, não gerou. Teve a reforma trabalhista, o discurso era, ia gerar emprego, a economia já não gerou. Aí veio a Previdência, o governo gastou, eu fiz esse pedido, 49 milhões o governo usou para mentir para o povo. Eu tenho esses dados, eu pedi informação e ele me respondeu. 49 milhões da Previdência, que é tirar direito. Ia dar de emprego. Não vai dar. Agora votaram a atividade econômica, liberdade econômica. Que, na verdade, a liberdade econômica é o trabalhador trabalhar o domingo sem ter mais, tem a compensação e não ter o trabalho duplo, porque ia gerar emprego. Nada disso gerou emprego. E não gerando emprego, não cresce a economia. Então, esse é o tema. Então, nós queremos, além do debate da educação, que nós estamos trabalhando na CMO agora, nós também queremos debater, por exemplo, eu fiz uma emenda para que o salário mínimo fosse reajustado acima da inflação. E aí eu concluo essa parte aqui, dizendo que R$ 998 é o salário mínimo. Se o Lula não tivesse reajustado acima da inflação, e nós, deputados, votamos esse projeto à época, que foi bom para o país, só o salário mínimo estaria em 573, que é o que o Temer e o Bolsonaro estão fazendo, congelando. Ano que vem vai ser 1.040. Poderia ser já 1.052, que seriam R$ 168 a mais para cada trabalhador. Então, dos 998, só reajustando, dados do Diese, oficiais, 573. 425 dos 998 são do aumento real do Lula, que agora não tem mais. Então, aí que faz a economia crescer. Então, acho que junto com o debate da educação, para nenhuma universidade, nenhum instituto federal ficar sem recurso, nós precisamos fazer um debate de como crescer a economia, porque senão só vai piorar, não vai ter recursos. Bom, deputados, eu queria também que vocês avaliassem aqui um programa que o governo acabou de lançar, que é o programa Futuro-se, que eles querem viabilizar recursos fora do governo federal para as universidades e institutos federais. Então, eu queria que o senhor avaliasse, primeiro que eles já estão fazendo até uma consulta pública agora. O que o senhor acha desse programa apresentado? Eu acho que é um caminho, é uma solução. Eu primeiro gostaria de divergir, né, com todo o respeito do deputado Bungás, de que, primeiro, o PLN 18 não é para dar dinheiro para deputado. O deputado vai adquirir aeronaves, porque prevê a aquisição de aeronaves pelo Ministério da Defesa. Então, não é. Agora, se o PLN prevê também dos cadastramentos feitos pelos prefeitos, pelos governadores, não é, para obter recursos no governo federal e permitir que esses recursos cheguem até as comunidades mais necessitadas do Nordeste, do Brasil como um todo, é possível, é benéfico que o seja. Então, esse recurso não é do tomar lá da cá, como indiretamente foi exposto. Segundo, que não é privatização das universidades federais. A senhora acabou de falar, o Futures é um projeto que encaminha uma forma de todas as universidades poderem obter também recursos, não única e exclusivamente do governo federal. É assim em vários países. Nos Estados Unidos, você recebe doações, você tem empresas que colocam a sua logomarca, que incentiva, que dá bolsas e obtém em cima da imagem da universidade o seu benefício de propaganda. Então, por que não agirmos também com essa forma, já que as universidades precisam de recursos e hoje a única fonte de recursos da universidade, basicamente, é o orçamento federal. Então, o Futures prevê outras iniciativas, que não é só para que aluno pague a universidade de forma privada, particular. Não, você tem uma série de opções, de modelos, e principalmente dentro do Futures, a opção de você trazer recursos para dentro das universidades. Então, eu acho que isso é algo positivo, soma-se ao recurso público. O que nós não podemos deixar de lado é que passe a ser universidades públicas exclusivamente sustentadas com recurso privado. Não. O governo federal, eu tenho convicção disso, e o ministro Altraub deixou claro isso, que não irá acabar com as universidades. Na reunião que nós tivemos, ele deixou claro, eu não quero acabar com as universidades, pelo contrário, eu quero fortalecê-las. Mas não adianta apenas deixá-las sobrevivendo
com o custo elevado que elas têm com o recurso público. Nós temos que encontrar a solução para que a iniciativa privada também participe disso. E dê outras ideias. Existem aí terrenos enormes nas universidades, subutilizados inclusive, que possam ser cedidos à iniciativa privada em troca de investimentos, em troca de manutenção, em troca de parceria. Então, eu acho que é um caminho que nós temos que discutir. Esse projeto já está sendo apresentado, eu acho que a discussão é válida, mas nós temos que pensar no principal. O governo federal, por si só, não tem condições de a cada vez estar levando mais os seus gastos. Quando nós colocamos aqui nesse debate que nós votamos o limite de teto de gasto com o crescimento vegetativo, ou seja, sem nenhum aumento para as aposentadorias e para os pensionistas e para o funcionarismo público, esse gap, ou seja, essa diferença entre o teto de gasto e esse crescimento, vai fazer com que não haja recurso no ano que vem. Eu estive conversando com vários membros do governo, nós estamos preocupados, porque com o limite de gasto, você não pode exceder a esse custeio que já está previsto. E aí, como é que será? Vai mexer no teto de gasto? Por isso que nós Eu acho que esse debate é importante, mas nós temos que dar a solução. Por isso que nós votamos contra o teto de gastos. Porque nós sabíamos que isso era... Mesmo o teto de gastos é tão ruim, que mesmo se hoje tivesse uma entrada forte de recursos, tu não podia gastar. Esse é o limitador. Então, mas isso nós discordamos, é outro ponto de debate e tal. Vamos voltar ao futuro. Isso, vamos voltar ao futuro. E eu quero só dizer assim, que o ministro Mandetta, do governo, reconheceu, está na imprensa, que a liberação destes recursos são, sim, para que os deputados votassem. Então, não sou eu que estou dizendo, foi o Mandetta que diz, aliás, que é a origem de uma convocação que eu sugeri, que ele vai, ela está na imprensa nacional, e ele que falou, eu tenho ela totalmente gravada, vou te alcançá-la depois, tá? Vou te alcançar ela, para que ele venha para nós explicar isso. E quem não viu, então, eu vou dar o nome aqui. Veja o vídeo da gravação do Marco Feliciano. Ele falou exatamente isso. Então, não sou eu que estou dizendo, eles estão confirmando o que a gente diz. Mas conta, as universidades foram ouvidas sobre o Futuris? Sobre o Futuris. Eu acho que esse mereceria, e a minha sugestão até se eu posso fazer, um debate específico só sobre o Futuris. E eu vou pegar, então, um ponto para mostrar como o Futuris se caminha para a privatização. Essa aí dos empresários, inclusive dos Estados Unidos, outros lugares, colocarem dinheiro, como é que o empresário faz? Como é que funciona? O empresário vai colocar um dinheiro na universidade para ter bolsas para quem? Para o povo eleito de forma democrática? Não. Para os alunos que ele quer capacitar para serem mão de obra para ele. Quando um empresário coloca dinheiro na educação, talvez ele tenha um estímulo de tributação que ele pode pagar menos ao Estado, porque ele paga a universidade. Então, em vez de ele pagar ao Estado, para o Estado oferecer para todos os trabalhadores a educação, ele deixa de recolher ao Estado, paga à universidade para os seus trabalhadores que ele vai capacitar para a sua empresa, para ele aumentar os lucros. É esse modelo que está proposto? Eu não sei esse modelo, porque ele sequer explicou esse modelo ainda corretamente. Está em consulta pública. Está em consulta pública. Então eu estou alertando que esta é uma forma indireta de tu caminhares para a privatização. Eu quero que os tributos venham ao Estado, que o Estado tenha um acesso democrático e as empresas no mundo que querem colaborar com a universidade, elas não estão proibidas de colaborar. Inclusive tem legislações, como é que eles fazem essas doações e tal. Inclusive nós votamos parte dessas alterações, tem como votar. Então ninguém é contra que empresário possa investir em educação, que é tão importante para o país. Agora, retirar o Estado desta função primordial de educação, isso nós não podemos tirar. Não pensa assim. Não, mas o governo hoje está... O governo, ele quer... No Futuris tem uma coisa assim, por exemplo, concurso público. Entendeu? O governo, no Futuris, vai querer fazer uma contratação. Tem as organizações sociais que eles estão Claro, prevendo então para participar da administração das universidades. Exatamente. Então o governo vai contratar. O governo não está respeitando nem sequer o primeiro da lista tríplice, porque aqui tem ideologia. Nós temos que tirar os petralha, nós temos que tirar os vermelhos, nós temos que tirar isso. Não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo palavras do presidente da República, certo? E do Weintraub. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar lá a pessoa, indicar ideologicamente que pensa exatamente como ele, e não como é a democracia de uma escolha pública. Este vai contratar quem ele quiser contratar.
Porque ele já disse que hoje os professores fazem ideologia, porque os professores fazem isso, fazem aquilo. Então ele vai contratar quem ele quiser contratar. Então, assim também o acesso não vai ser mais do acesso universal. Então, eu quero dizer assim que o futuro se precisaria um debate específico, se eu estou dando essa sugestão, porque eu não posso concordar de forma alguma que a gente tire do público uma atenção, porque aí sim vai ser pobre não vai ter faculdade e quem tem dinheiro vai ter. E essa situação nós não podemos concordar. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai voltar a discutir quando o projeto estiver aqui. A gente chama também para esse debate. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre o contingenciamento de verbas na educação com os deputados Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e Bongaço, do PT do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições na página da internet ou no YouTube. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.